Não te enganes, olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim que ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, Coríntios. Não te enganes acerca de nossa necessidade comum ao aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E, em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. O vagalume acende leves lâmpadas nas trevas e supõe-se o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol a cada manhã resplandece no firmamento, clareando toda a terra, empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto pendura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas voltando ao clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução, aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre um incógnito para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces de sentimentos alheios. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima, estendamos os braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que somos portadores de virtudes e de defeitos. Na ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção pessoal, recordemos em nosso favor, em favor dos outros, a significativa palavra de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. A leitura inicial tem por finalidade permitir que a gente se desligue das coisas do dia a dia, reflita um pouco e se prepare para compreender um pouco mais a nossa vida a partir da ótica da doutrina espírita. E Emmanuel, comentando Paulo, nos lembra ainda da nossa pequenez. Muitas vezes nós acreditamos que temos um grande conhecimento, uma grande sabedoria, mas é importante nos lembrarmos que, de acordo com a classificação dos espíritos de Allan Kardec, existem 3 categorias: os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Espírito puro, o único que teve no planeta foi Jesus, que nos serve de modelo e guia.
Bons espíritos, nós temos um Allan Kardec, um Chico Xavier, um Emmanuel, e nós, infelizmente, estamos lá na última categoria dos espíritos imperfeitos, então que a gente se conscientize da nossa pequenez, do quanto nós precisamos ainda evoluir, e aí sim nós vamos ser, como diz Paulo, servos do Cristo. Então vamos agora, nesse momento, nos preparar através da oração. A primeira oração nós fazemos por nós, pedindo que Jesus, o Divino Mestre, os bons espíritos, nos ajudem a compreender aquilo que a nossa companheira preparou com tanto amor e com tanto carinho, e que possamos, ao sair daqui, colocar em prática. E assim nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. No mês de dezembro, o Centro Espírita Allan Kardec tem por tradição falar sobre Jesus. Por quê? É o Natal. E muitas vezes nós nos preocupamos com tudo que existe no entorno do Natal e nos esquecemos do verdadeiro motivo do Natal, que é o quê? É lembrar o nascimento de Jesus. Então, neste ano, nós decidimos fazer um pouco diferente. Nós sempre convidávamos pessoas para falar sobre Jesus. Então, esse ano nós tomamos coragem. Nós, trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, estamos cada um apresentando a sua visão a respeito do nascimento de Jesus, do Natal. E hoje a explanação doutrinária está a cargo da nossa companheira Marisete, que vai nos falar sobre a missão de Jesus. Obrigada, Feijão. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco. Como disse Feijão, eu vou falar sobre a missão de Jesus. E falando do mês do aniversário de Jesus, nos questionamos: em que ano nasceu Jesus? Alguns historiadores colocam entre 7 antes de Cristo e 7 depois de Cristo o tempo do nascimento de Jesus. Mas uma grande maioria de historiadores aceitam a data de 4 antes de Cristo para marcar o nascimento de Jesus. Nesse tempo, quem governava o Império Romano era Caio Júlio César Otávio Augusto, que era, na verdade, o primeiro imperador de Roma. Quem governava a Judéia era Herodes o Grande. E Herodes governava também toda a Palestina, a Galileia, sob o jugo do Império Romano. E como era o tempo, como era o cenário desta época? Era um cenário de opressão, de muita maldade, de perseguição aos judeus. E sempre sob o jugo de Roma. E nesse contexto, neste cenário, se aproxima da terra o Espírito de Jesus. E assim ele veio numa noite bela, em uma manjedoura, conforme nos narram os evangelistas, e sob o amparo de uma luz especial, que eram as estrelas daquela noite, e que orientaram os 3 reis magos com seus presentes até Jesus, até essa manjedoura.
e ele veio trazer a sua missão. Esta foi a tarefa de Jesus. Como disse João Evangelista no capítulo 1, no versículo 14, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era o Verbo porque ele é a expressão do poder e da ação de Deus. O Verbo é a palavra de Deus. Todo o poder de Deus está em Jesus. Jesus é Deus agindo sobre o mundo e se relacionando conosco. João Evangelista apresenta Jesus na forma mais sublime do seu Evangelho. E Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, fala que os demais evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, tiveram a tarefa de relatar o Cristo, o pastor de Israel, aquele que cura, aquele que cuida e que traz o conforto. E existiu entre os homens para servir de referência. Mas a João o Evangelista, coube a tarefa de falar de Jesus, de um Cristo divino. Anunciou a nova visão, nos dando a ideia de um ser que não era apenas material, mas era um ser espiritual. E 30 anos se passaram. 30 anos se passaram após o nascimento de Jesus, e vamos ouvir nas praias de Cafarnaum um homem simples, vestido com peles de animais, alimentando-se de gafanhotos, ervas e mel, que gritava: arrependei-vos, arrependei-vos, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem após mim. Era João Batista anunciando Jesus. Mas quem é Jesus? Aqui, para falarmos de Jesus, o Jesus espiritual, teríamos uma explanação a fazer, mas eu vou sintetizar apenas aqui. Jesus, como disse Feijão no início, é um dos espíritos puros que cuida do sistema solar. Recebeu a tarefa de governar a Terra desde a sua formação há bilhões de anos atrás, e repousa em suas mãos o destino do mundo. Resumindo, Deus, Jesus espiritualmente. E quem foi Jesus homem? Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 625, ele questiona os espíritos. Ele pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o modelo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus Cristo é o Messias divino e sua palavra é a verdade. Mas qual a missão de Jesus? Esse é o tema da nossa explanação. Qual a missão de Jesus? Revelar o Pai, anunciar o reino de Deus, ser o guia e modelo da humanidade e encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Porque não basta a evolução ocorrer sem que nos modifiquemos
moralmente. É a parte que vai nos levar a, como disse Jesus, serem perfeitos como o Pai é perfeito. É através da moral que nós vamos nos encaminhando cada vez mais à perfeição. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso retiramos da Gênesis, no capítulo 17, no item 26. O reino de Deus é o centro e é o resumo da mensagem de toda a atividade de Jesus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 23. É baseado no amor, na justiça, no respeito, na misericórdia e na fraternidade. Jesus prega e vive esses valores dia a dia e nos ensina que, embora o reino de Deus seja o nome da gratuidade de Deus, ele deve ser também fruto do acolhimento de cada um de nós. Não basta existir a lei, temos que abraçá-la, temos que entender, temos que praticar. E Jesus, como nosso guia e modelo, nos dá todo este roteiro. Jesus começa a sua pregação na Galileia e tem a mesma radicalidade de João Batista, isto é, a mudança de vida por causa do reino. No momento que nós conhecemos Deus, Criador, no momento que conhecemos Jesus, nosso guia e modelo, nós naturalmente, ao abraçarmos essa doutrina, nós vamos nos modificar. É impossível não nos modificarmos a partir deste conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. No item 9, temos: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Então precisamos dar testemunho da nossa mudança. E esse testemunho da nossa mudança é sermos a cada dia melhor do que o anterior. Baseados no amor, baseados na misericórdia, na fraternidade. A missão de Jesus era destinada aos marginalizados, às crianças, aos pecadores, a toda a humanidade. E ensinava por parábolas, porque na época a forma das pessoas poderem entender Jesus era através de parábolas. Desta forma ele foi praticando a sua missão. Para Deus revelar-se ao íntimo do homem, Deus quis manifestar-se através do bem, quis mostrar-se no interior. Era necessário que o homem o conhecesse através do amor, como o Pai através de perdão, da misericórdia, da solicitude, da generosidade. Jesus veio ao mundo com a missão de revelar Deus sob esse enfoque. E Jesus nos revelou um Deus de amor, de justiça e de verdade. Jesus nos falou de Deus ao coração de cada um de nós. E nós, como estamos cumprindo a nossa missão? Como disse João o Evangelista, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e a palavra de Deus
veio habitar entre nós, para quê? Para sermos veículos de transformação, para sermos veículos de mudança. E somos os responsáveis pela mudança na Terra. Estamos caminhando hoje para um mundo de regeneração. E o mundo só irá regenerar-se se nós fizermos a nossa parte com amor, com dedicação, seguindo o Mestre Jesus. Esta é a nossa missão. Jesus nos ensinou como nos relacionar com Deus. Tanto que há um marco antes de Cristo e depois de Cristo. E ele diz: entra no teu aposento íntimo e ora a teu Pai em segredo. Não necessitamos de demonstrar a nossa religiosidade, o nosso contato com Jesus, com Deus, porque isso se faz na nossa intimidade. E por isso, fazemos isso em segredo. Também não necessitamos de muitas palavras. Basta usarmos as palavras que estão no nosso coração. Sermos sinceros, sermos autênticos. Estamos findando mais um ano. Alguns de nós com o coração machucado, angustiado, um emprego perdido, um problema familiar, uma desilusão afetiva, a perda de um familiar, o enfrentamento com um problema de saúde. Então, tudo isto nos angustia. Estamos encerrando mais um ano, muitas vezes esquecendo da mensagem de Jesus, da proposta de Jesus, proposta de amor, de perdão, ensinados no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, os pacíficos. Então, toda a vida, embora Jesus teve um período pequeno de pregação de 3 anos, ele nos deixou um código, também conhecido como o Código do Monte. E basta que possamos seguir. Mas agora, falarmos de perdão não é tão simples assim. É muito íntimo e difícil. Também não nos cabe julgar o outro, porque o outro não vai mudar. Sou eu que devo mudar. Cada um de nós é que devemos fazer a diferença no mundo. É difícil e complexo perdoar. É um desafio para cada um de nós. E quanto ao amor? Amarmos nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, é muito fácil. Como diz o Evangelho, amai, mas quando o Evangelho nos diz, amai vossos inimigos, se torna muito difícil amar os inimigos. Mas amar os inimigos não será o mesmo que amar um familiar, uma pessoa que é cara a nós. Amar o inimigo é não querer-lhe mal, é não desejar-lhe nada de mal na sua vida. Amar o inimigo é respeitar, porque a decisão será dele. Não temos que ter uma emoção de rancor. É esta a lição que Jesus nos deixa quando ele diz: amai vossos inimigos. Estamos começando a entender esse amor, mas ainda não é o amor proposto por Jesus.
porque encontramos barreiras e é muito difícil perdoar quem nos magoou muito. Vivenciamos na Terra o embate do bem e do mal e verificamos a necessidade de encontrarmos a missão de Jesus, buscar a missão de Jesus, nos espelharmos no seu caminhar. Nós teremos então o nosso guia e o nosso modelo. O que nos falta é viver Jesus em nossos corações. Jesus é um modelo de missão para todos nós e Ele nos deixou um roteiro que, para realizarmos a nossa tarefa. Então, sigamos o Mestre, nosso modelo e guia. Boa noite. Depois de conhecer a missão de Jesus e compreender que todos nós também temos a mesma missão, que é aumentar a nossa capacidade de amar, e já amamos a família, os amigos, mas como diz a Marisete, precisamos amar os nossos inimigos e perdoá-los. E neste mês de dezembro, isso é mais fácil, porque Jesus se aproxima do planeta e ele fica mais leve, mais tranquilo, e que a gente aproveite esta oportunidade para procurar refazer antigas amizades, desfazer problemas familiares, enfim. Sigamos o exemplo de Jesus. No início, nós pedimos por nós. Mas agora, envoltos nesse clima de amor, de carinho, de misericórdia, de fraternidade, vamos orar, pedindo a Deus que a causa primária, a inteligência suprema, ao Mestre Jesus, que por amor abandonou as regiões espirituais e veio viver junto conosco, que nos ajude a nos transformar em pessoas melhores e que leve também a nossa oração aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, que leve a nossa oração àqueles que estão nos hospitais, que compreendam que a doença é um auxiliar para transformá-los em pessoas melhores. Aqueles que estão nas prisões, que compreendam que todos nós já erramos, vamos errar, mas podemos nos recuperar e continuar na nossa caminhada. Enfim, que a nossa oração vá a todos os recantos da terra, levando um pouco de paz, de tranquilidade. E nesse momento, vamos procurar nos sentar da melhor maneira possível para receber o nosso passe diretamente dos Espíritos. Junto de cada um está um trabalhador da espiritualidade, infundindo energias, uma demonstração de amor, de carinho, como fez Jesus enquanto esteve no planeta. Ele curava doenças, mas nós precisamos da cura do nosso espírito e vamos dizer humildemente: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nós encerramos a explanação doutrinária na saída a uma água fluidificada, onde os Espíritos colocaram tudo aquilo que nós precisamos para o nosso espírito e também para o nosso corpo. Que a paz esteja com todos.